Era às 10h39 da manhã. Adalberto, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Veranense. Bom dia, Veranópolis. Bom dia, Serra Gaúcha. Fico à disposição. Bom, por falar em Bom Dia Veranópolis, está em terras da longevidade ou não? Pertinho, do outro lado. Estou em Bento aqui. Bento. À tarde devo estar em Veranópolis. Vamos cortar a fita aí para a BR-470 ou ainda não, Adalberto? Ou ainda o Marco Aurélio está muito ansioso? Sabe que falta pouco. Nós tínhamos previsão de fazer isso essa semana. Ocorre que, novamente, tivemos danos em função dessa chuva da semana. O que acontece? Tem um ponto, Marco Aurélio, ali no 189. É 3 quilômetros da ponte, 3 quilômetros do Belvedere do Espigão, que, diferente dos outros lugares onde toda aquela massa de solo desceu do morro e passou a rodovia e foi em direção ao rio, essa massa de solo em cima do corte de rocha, em cima do talude, ela só movimentou. E ela continua movimentando diariamente. E essa semana voltou a andar bastante, com um volume grande de queda de barreira ali. E a chuva não deixou fazer praticamente nada, porque é um risco grande quando umedece, né? Quando está com essa saturação por causa da chuva. Então a gente realmente essa semana não rendeu como deveria. Hoje já retomamos lá com algumas ações paralelas, inclusive tem equipamentos tentando fazer um desvio, afastando um pouco do local, buscando ainda a liberação. Vai ser próxima, não vai demorar para a gente já poder, de forma controlada, fazer alguma liberação entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Não dá para cravar um dia, né, Adalberto? Ainda não, porque cada dia é importante. A gente monitora ali com um sistema de topografia e o que a gente precisa? Precisa que estabilize o deslocamento dessa massa de solo. Quando ele estabilizar, a gente passa a ter um controle da situação e a partir dali ter um mínimo de segurança para fazer a liberação. Então não tem essa data. Tá. Adalberto, desde o dia 30 de abril, 1º de maio, 3, 4 e 5, aquela chuvarada que deu aí, que o DENIT não parou de trabalhar e nós estamos, né, sem a nossa BR-470, algumas dúvidas surgiram. Então, eu vou te fazendo algumas perguntas que você pode falar, obviamente, a gente sempre teve uma relação muito tranquila com vocês do DENIT, né? Se falou em viadutos, né? Hoje, 50, né, quase 50 dias, aí 47, 48 dias, o que já se desenhou, não se oficializou, o que já se desenha em termos de viadutos, do lado de Bento ou do lado de Veranópolis? Vai ter viadutos? Hoje tem 3 em estudo, em projeto. 2 no lado de Bento, que eu vou te dizer assim, que está praticamente confirmado. Porque a gente tem que analisar a viabilidade de um viaduto comparado com a viabilidade de reconstruir a rodovia no local. E não são estudos fáceis. E esses estudos precisam ser feitos para tomar decisão. Então, 2 no lado de viaduto e tem 1 no lado de Veranópolis, justamente nesse ponto do quilômetro 189, que é uma curva onde o material não estabilizou. Então, sim, a ideia dos viadutos estão mantidas, estamos avançando no projeto deles. Tá. Esses de Bento seriam ali antes da tenda da Silvana, do Buco, por ali para baixo? Tivemos a queda no contato. Dani, bom, vamos lá, a conversa é interessante. A gente está conversando com o Adalberto Jurac, que é engenheiro do DENIT, né? Um engenheiro do DENIT que está conversando conosco. Não tem prazo ainda para a liberação da BR, mas está próxima, né? A liberação da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Vamos rezar para que o celular dê certo, viu, Daniela? Vamos rezar para que esse contato dê certo. Quanto isso, Mauro Mendo, Escritório de Engenharia e Arquitetura, Casala Móveis, 50 anos, aqui a gente dá o melhor para o seu bem-estar e conforto. Sicredi Serrana, instituição financeira que tem compromisso com a comunidade, e Laboratório Veranense, promovendo qualidade de vida com excelência. Adalberto, os locais dos viadutos aqui em Veranópolis, 189, em Bento é logo depois da ponte, é isso?
nas duas curvas ali da Casabuco, onde tivemos grandes danos à rodovia. Ok, então, só para a gente ir se familiarizando, né, onde serão esses viadutos. Outro assunto, né, se falou muito em eventuais, né, terceiras pistas, pelo menos extraoficialmente, não sei, vão fazer outras terceiras pistas, Adalberto? É um grande desafio trazer a BR-470 uma situação melhor do que quando a gente entrou nesse momento de catástrofe todo. Sim, não sei te falar, não sei te precisar quantas e nem a extensão, mas sim, em alguns pontos onde estaremos desenvolvendo cortinas e muros de contenção, já foi lançado o desafio e esses muros podem ser um pouco mais afastados, de forma a permitir uma faixa auxiliar, terceira faixa, em alguns desses pontos da BR entre Bento e Veranópolis. O ponto mais afetado foi o ponto, né? O trecho mais afetado foi o de Veranópolis ou foi o de Bento Gonçalves, por curiosidade? É uma comparação difícil de fazer. Quase pedir qual é o filho mais querido, qual é o filho mais bonito. Sabe o que acontece? O lado de Bento teve mais número de pontos, teve um maior número de pontos de afetação, e ali na região da Casabuco, sem sombra de dúvida, foi o pior local. Já no trecho de Veranópolis, teve as maiores movimentações foram para o lado de Veranópolis, a primeira junto à ponte, ali no restaurante Colau, depois teve mais no mínimo umas 5 grandes movimentações, com volumes muito maiores para o lado de Veranópolis. Então, Bento, maior número de ocorrências, Veranópolis, ocorrências maiores. Tá. Um outro assunto, e hoje pela manhã a gente conversou, nossa reportagem conversou com os proprietários de tendas. Há uma dúvida, né? Porque é um ponto, domingo à tarde, é um hábito aqui de muitas pessoas, sábado à tarde, domingo, descer a serra e parar nas tendas, para um caldo de cana, enfim, né? Fazer um lanchinho nas tendas. Essas tendas irão permanecer? O que o DENIT tem hoje de posicionamento a respeito disso? Teve algumas, eu vou citar, por exemplo, as de Bento Gonçalves, logo após a ponte do Rio das Antas, que a própria natureza levou as tendas. E isso mostra que elas estão localizadas em área de risco. Então essas a gente está retirando que os escorregamentos já levaram parte dela. Então a gente está desmanchando os escombros do que sobrou e não volta mais tenda ali, porque são faixa de domínio, né? Esse é um exemplo, né? As demais, teve mais um caso em Veranópolis, também onde a tenda foi levada pelo desmoronamento. Aí a gente vai também acabar retirando os escombros. E essa ação que a gente está tomando, onde o próprio desmoronamento, escorregamento levou a tenda e elas não voltam mais. De forma geral, as ações que a gente está tomando é nesse sentido. Tá, então não tenho informação. A tal tenda vai ser retirada para fazer uma terceira pista, aqui vão fechar, o DENIT vai mandar embora. Não tem ainda uma posição oficial uma por uma? Não, nós estamos tirando as que foram avaliadas pelo próprio fenômeno que aconteceu aí no início de maio. Então, importante a gente conversar com isso sobre quem está, né, na linha de frente aí. Bom. E veja como é complexo, né? Teve uma situação que, inclusive, um veículo de vocês foi arrastado pelas águas, motivadas pela construção de uma tenda, de uma construção em cima de um bueiro, obstruiu a entrada do bueiro de forma a água vir à rodovia e causar aquele transtorno todo que quem passou, quem viu, não vai tirar da memória nunca, que é pessoas andando dentro da água, com o carro sendo arrastado, porque tem uma construção que o cidadão resolveu construir em cima do bueiro. Então são casos que a gente também resolveu. Essa tenda aí é chamada, essa tenda permanece ou não? Ela foi notificada por parte estar na faixa de domínio, a gente está limpando, abrindo a drenagem, já fez isso, essa água não volta mais para a pista. E aí vamos seguir com os trâmites, vendo se ela permanece ou não. Está decidido. Tá. Esse dia eu não esqueço não, viu, Adalberto? Era eu que estava lá. Eu não esqueço só. não. Olha só. Não é bom nem lembrar, viu?
E ontem eu vai fui demorar até um tempo para sair das nossas memórias aqui, principalmente quem estava ali naquele segmento. E eu desci ontem até, pela primeira vez eu desci no Belvedere do Espigão ontem, para ver o estrago todo, as descidas todas de terra. Impressionante o que temos, né? De movimentação de terras aí na Serra das Antas. E a gente aguarda... Como eu falo, o volume é muito grande também, a gente assusta com a altura, a gente assusta com o que fez de dano até o rio, né? Pelo volume de tudo que aconteceu naqueles dias de maio. A Daniela, inclusive, conversou com um homem que ficou viúvo, né, Dani? Veio a barreira de um lado, como é que foi, Dani? E criou uma onda do outro lado do rio, né, Dani? Isso, a que ficou desaparecida, né, a Sandra Maria Passarinho Prudêncio, né? O que aconteceu é que eles estavam para o lado de Veranópolis e quando caiu a barreira ali em direção à Casa Buco, em Bento, formou uma água no rio que acabou arrastando... Uma onda, né? Uma onda, perdão. Desceu tudo aquilo na água do rio, formou uma grande onda com terra, com pedras, com árvores, enfim, e que foi arrastando, né? Ali nesse ponto, Daniela, a gente deixou a nossa máquina, a nossa escavadeira vários dias buscando, ajudando no resgate. E eu ouvi também da senhora da pousada Buco, então, esse relato de que a avalanche, então o escombro desceu ao rio, formou o rio alto naquela condição que estava, com o impacto do escorregamento da avalanche, formou então essa onda, jogou o rio para o outro lado e quem passa ali vê, não sei que número de casas, mas certamente é mais que 2, 3 casas destruídas por essa onda, ou seja, é algo que ilustra o tamanho do evento que aconteceu, né, dando início a essa catástrofe toda, daqueles dias de maio. Adalberto, muito se fala aqui em Veranópolis, conversas não oficiais, de que a ponte foi seriamente avariada. Confere ou não confere? A ponte passou por avarias, mas nada estrutural. O que acontece é que na cabeceira, aqui então do lado de Veranópolis, ela teve do grande evento, que acabou levando vidas de quem estava no restaurante Colau. O tamanho do deslizamento ali é enorme, né? Agora a ponte sofreu mais danos nos guarda-corpo mesmo dela, naquelas proteções. E em termos de estrutura, a gente continua avaliando, a gente está contratando um serviço agora especializado para fazer um monitoramento dela, uma prova de carga dinâmica. Por vistorias nossas, ela não passou por grandes danos estruturais. Então a gente está, inclusive, estudando isso, do que fazer, e a gente já tinha um contrato de reabilitação dela em andamento, a gente paralisou ele e voltou a analisar a situação como um todo no que se trata da ponte do Ernesto Dornelles. A 470 vai ficar mais segura e mais bonita, Adalberto? Depois de tudo... Ela estava linda, né? Nós tínhamos acabado de fazer um recapeamento de toda a extensão entre Veranópolis e Bento. Eu sempre gosto de lembrar disso. A gente estava sinalizando ela, teve 2 faixas, um bordo e o eixo pintado. A turma estava fazendo outro eixo no finalzinho de abril. Parou pelas chuvas e não conseguiu voltar mais. A gente quer trazer ela de volta melhor do que ela estava antes, de forma um pouco mais segura, com algumas melhorias de geometria, incluindo melhoria de curva e algumas faixas adicionais, de forma que esse fenômeno todo que aconteceu, a gente consiga sair dele melhor do que entrou. Bom, mais perguntas aqui, ó. E essa aqui talvez não tenha uma resposta neste momento. Quando liberar a BR-470, vai ficar acessível na parte da noite ou também só em horários específicos durante o dia? Como ela ainda existe risco, né? A gente está monitorando ela em vários locais, então existe risco. À noite, a dificuldade de visibilidade de algum deslocamento, alguma
rocha que caia na via, é dificultada, a liberação acontecerá de forma parcial, provavelmente no primeiro horário da manhã e em um horário final da tarde. A gente ontem teve mais uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal e já acertou, encaminhou esses acertos de que a liberação será primeira hora da manhã, provavelmente 2 horas, e no final da tarde mais 2 horas. Porque existe muita gente trabalhando ao longo dela, existe muito equipamento trabalhando ao longo dela, e conforme a gente vai contratando os serviços de reconstrução, o número de equipes vai aumentando e nós teremos muita gente, muita máquina sobre a via. Então, por isso dessas liberações parciais. São 3 empresas, né? Uma, digamos assim, maior e outras 2 menores, né? Não que não sejam grandes também, boas empresas, né? Mas são 3 trabalhando? Então, hoje nós temos 2 contratos de obra, 3 contratos. Um do contrato da manutenção, que a gente já vinha, que é aquela manutenção continuada nossa, um contrato que chega até 5 anos. Um outro contrato emergencial para essa limpeza toda e dessas reconstruções mínimas que a gente está fazendo, né, de abrir caminhos de serviço. E nós tínhamos contrato com uma terceira empresa, já referente aos fenômenos de novembro, onde a gente também teve ocorrências ali, várias ocorrências ao longo da via. Essa empresa está trabalhando, a gente está trabalhando inclusive no trecho de Veranópolis, e a gente está aditivando o contrato dela, para que ela já continue com mais equipes, já fazendo a reconstrução e montando os planos de trabalho para as novas contratações. Nós falamos em 7, 8 lotes de obra a serem contratados ainda. Nós estamos nesse processo de definição do escopo, né, do que cada empresa precisa fazer, e devemos contratar de forma emergencial nos próximos dias já os primeiros lotes. Então, é muita gente trabalhando num curto espaço de tempo e, claro, da forma mais ágil possível para que a gente possa reconstruir e trazer o trânsito de forma normal para a BR-470. Algo que não foi perguntado e que tem aí para falar para o nosso ouvinte, para o futuro, para o ex e futuro usuário da BR-470? Sim, não faltou e não está faltando esforço do DENIT, do governo federal, nessa situação crítica de calamidade na BR-470, que a gente entende e vivencia diariamente a angústia de todos estarem procurando rotas alternativas, que a gente segue trabalhando forte para a liberação. Isso também é uma determinação do ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, buscando liberação, nem que seja em condições mínimas, né, mas que permitam o trânsito entre Bento e Veranópolis, e que a gente está confiante que, se não essa semana, como a gente esperava, dentro do mês de junho, como haviam alguns anúncios, é bem próximo poder liberar algum tipo de tráfego ao longo dela. Então, seguimos trabalhando fortes, os projetos seguem sendo desenvolvidos paralelamente para essas novas contratações e não faltará esforços do DENIT para a reconstrução da BR-470. Adalberto, obrigado por nos atender, bom trabalho, e a gente torce, né, para que dê tudo certo e a gente consiga, né, utilizar esse trecho com segurança quanto antes. Obrigado, um bom dia, um bom trabalho a todos. 10h58, Adalberto Jurac, ele que é o superintendente do DENIT. O DENIT é o órgão federal que cuida, né, dos transportes, é o órgão federal. Aqui no estado nós temos o DAER e na esfera federal o DENIT. Deixa eu fazer uma resposta aqui já, a Daniela me ajuda. Ó. Seu Ives Calco nos pede: Marco, e tem possibilidade de fazer túneis? Não, porque para fazer túneis a plataforma tem que ser, a estrada tem que ter 8 metros de largura, e ali só tem 6, né, Dani? Isso não tem a quantidade. Ele até tinha nos falado no dia que ele visitou a rádio, também foi uma pergunta que a gente fez. Então não e tem. Não tem. Viadutos, Viadutos, né? 3 então. 3 viadutos. 3 viadutos. Um do lado de Veranópolis e 2 do lado de Bento Gonçalves. O Vanderlei, para Cotiporã tem alguma previsão à ponte? O prefeito de Cotiporã, Ivelton Matheus Ardo, esteve aqui na segunda-feira e falou que
vão contratar a empresa por esses dias e 90 dias 90 eles dias, estudam, podendo haver, né? 90 dias a ponte Cotiporã-Bento está pronta. E aqui, ó, até não fiz a pergunta para o Adalberto, mas em termos de tempo, mais de ano a BR-470. Mais de ano, assim, 1 ano e alguma coisa. Daqui a pouco, junho do ano que vem, a rodovia esteja totalmente pronta. Junho, julho do ano que vem. Então é um ano e alguns dias, tá? Um ano e alguns dias. Isso não quer dizer que ela vai ficar bloqueada todo esse tempo. Vai ser aberta parcialmente. E depois ela será liberada totalmente, gente. Vamos torcer para que dê tudo certo. Notícias da hora, depois tem mais temática.